E nos próximos capítulos da novela Vale Tudo, o delegado chega na mansão da Celina e grita: "A senhora está presa, Dona Helenia Reutemann." Todos ficam surpresos ao escutarem aquilo, e o delegado Mauro completa: "As tuas digitais foram encontradas na arma do crime." Eugênio acha tudo aquilo muito estranho. E mais tarde, junto de Celina, ele comenta: "A senhora acha mesmo que foi a Dona Helenia que fez aquilo com a própria mãe?" Nesse momento, Tiago chega e diz: "Não foi ela, e eu posso provar." Celina e Eugênio arregalam os olhos ao descobrirem quem foi que atirou na Odete Reutemann. Já Afonso terá uma péssima notícia ao descobrir que Leonardo não poderá ser o seu doador. Porém, algo surpreendente acontecerá que mudará o final de Afonso e deixará a todos em estado de choque. Isso tudo terá início quando Tiago, ao chegar em casa, ele escuta um barulho vindo do escritório do seu pai. E ao se aproximar, ele ouve Marco Aurélio conversando com Leila. Rapaz, ao escutar os dois falando sobre a morte da Odete, ele decide se esconder e ouve quando Marco Aurélio diz: "Tudo bem, Leila. Se você faz tanta questão, eu vou te contar o que aconteceu naquela noite. Eu vou dizer toda a verdade." Tiago fica ainda mais curioso e pensa: do que será que meu pai está falando? O rapaz então decide continuar escondido. E Marco Aurélio, sem imaginar que o filho estava escutando toda a conversa, ele revela para Leila tudo o que aconteceu quando ele entrou no quarto da Odete. A loira fica em choque e diz: "Então, foi isso que realmente aconteceu? Agora, tudo faz muito sentido. Por isso você estava tão confiante." Já Tiago fica em estado de choque e, sem que ninguém o veja, ele se afasta e fala consigo mesmo: "Eu preciso contar isso para minha mãe antes que seja tarde demais." E após falar aquilo, ele sai. Enquanto isso, Eugênio se aproxima da Celina e da Heleninha e avisa: "O delegado está lá fora e disse que precisa falar com vocês duas." Celina estranha e pergunta: "O delegado? Mas o que será que ele quer?" Heleninha comenta: "Será que ele descobriu alguma novidade sobre o caso da minha mãe?" Eugênio responde: "Bem, isso eu não sei. O que eu sei é que ele não parece nada contente." Celina olha para o funcionário e manda: "Pois deixe ele entrar. Eu quero saber o que ele tanto quer conversar com nós duas." Ao escutar aquilo, Eugênio se retira e logo em seguida ele volta junto do delegado Mauro e o detetive Alcides. Celina, ao ver os dois em sua frente, ela se aproxima e pergunta: "Eu posso saber ao que devo a visita dos senhores?" O delegado responde: "Eu vim a trabalho. É sobre o caso da Dona Odete Reutemann." Celina o encara e questiona: "O senhor, por acaso, teve alguma novidade? Apareceu alguma pista de quem possa ter sido o culpado?" O delegado confirma e diz: "Encontramos a arma do crime e já foi identificada de quem são as digitais que estavam nela." Celina arregala os olhos e pede:
Pois então, nos diga, quem foi que atirou na minha irmã? Foi por acaso o César? O detetive Alcides a interrompe e comenta: engraçada a senhora mencionar o nome do César Ribeiro. Heleninha defende a tia e pergunta: o que tem de tão engraçado? A minha tia falou o nome dele, porque ele é um dos suspeitos, não é mesmo? O delegado toma a palavra e diz: o que o meu colega quis dizer é que acha engraçado, porque na verdade as digitais encontradas naquela arma são da senhora e da sua tia. Celina, Heleninha e Eugênio ficam em estado de choque ao escutarem aquilo. E o detetive Alcides completa: a arma, inclusive, é da senhora Dona Celina, a mesma que a senhora disse ter deixado no quarto da Dona Odete Reutemann. A milionária, sem acreditar, responde: isso é impossível. Eu sou inocente, eu juro. O delegado avisa: eu acredito na senhora, e levando em conta todos os depoimentos que eu escutei até agora, a única pessoa que poderia ter atirado na Odete é a senhora Dona Heleninha Reutemann. A loira surpresa questiona: eu? Mas por que o senhor está me acusando? O delegado Mauro responde: muito simples. A Dona Celina confessou que levou essa arma para o quarto da Dona Odete, mas que no calor do momento deixou no local. E quando ela saiu do quarto, a Dona Odete Reutemann ainda estava viva. E a senhora mesmo confirmou essa história, não é mesmo, Dona Heleninha? A loira pensa um pouco e diz: sim, isso é verdade. Quando eu entrei no quarto da minha mãe, ela ainda estava viva. O delegado avisa: pois então, a senhora deve ter pegado essa arma e atirado na sua mãe. Heleninha nega novamente e Celina tenta defender a sobrinha, dizendo: qualquer outra pessoa podia ter pegado essa arma. A minha sobrinha é inocente. O delegado retruca: acontece que as únicas digitais que encontramos foram de vocês duas. E por exclusão, só pode ter sido a Dona Heleninha. Heleninha pensa um pouco, tem um flash de memória e fala: espera um pouco. Eu acho que eu estou me lembrando. Eu realmente peguei essa arma. Inclusive atirei. Mas o tiro acertou na parede. Eu juro. Ao escutar aquilo, Celina defende a sobrinha e diz: tá explicado, senhor delegado. Foi isso que aconteceu. A Heleninha realmente pegou nessa arma, mas ela só atirou na parede. O delegado responde: vocês queiram me desculpar, mas essa história está muito mal contada. Além do mais, o Dr. Marco Aurélio, que foi a pessoa que entrou depois da Dona Heleninha, afirmou que a Dona Odete já estava sem vida quando ele chegou no local. Heleninha, confusa, fala: eu não fiz isso. Eu já disse que atirei na parede. E quando eu saí do quarto da minha mãe, ela ainda estava viva. O detetive Alcides comenta: a senhora estava confusa, bêbada. Talvez não se lembre exatamente do que fez. Celina, naquele momento, se coloca na frente e avisa que não deixará que leve a sobrinha presa. O delegado a encara e avisa: se a senhora tentar atrapalhar o meu trabalho,
A senhora também será presa por desacato e como cúmplice da tua sobrinha. Heleninha, com medo, ela grita: Não, não faça nada com a minha tia. Ela não tem nada a ver com toda essa história. Eu vou com o senhor, sem colocar resistência, mas deixa minha tia em paz. E logo em seguida, o delegado sai, levando Heleninha algemada na viatura. Já a Celina fica arrasada e manda o Eugênio ligar para o advogado. Momentos depois, o mordomo volta e avisa: Eu já liguei para o advogado e expliquei toda a situação. Ele disse que ia para a delegacia, mas que a situação da dona Heleninha está muito complicada. Celina fica ainda mais aflita e Eugênio pergunta: A senhora acha que foi realmente a dona Heleninha que atirou na dona Odete? Celina o encara e responde: Sinceramente, eu não sei, mas eu não posso deixar que a minha sobrinha fique na cadeia, nem que para isso eu tenha que assumir esse crime no lugar dela. Eugênio fica preocupado e diz: A senhora não pode fazer uma coisa dessa. Se a senhora for presa, o que vai ser dessa família? Celina retruca: Mas eu não posso abandonar a minha sobrinha. Eu não posso deixar a Heleninha naquele lugar, sozinha. E naquele momento, Tiago chega e fala: Do que a senhora está falando, tia Celina? A milionária, ao olhar para o rapaz, ela se aproxima, conta tudo o que estava acontecendo e promete: Você não se preocupe, Tiago. Nós vamos tirar a tua mãe da cadeia, até porque eu tenho certeza que ela é inocente. Tiago, em choque, escuta tudo calado. Já Eugênio comenta: Acontece, dona Celina, que se não foi a senhora e nem a dona Heleninha, só tem uma pessoa que pode ter sido. Celina pede para o mordomo se calar e Tiago avisa: Ele tem razão, tia. Só pode ter sido o meu pai. Na verdade, eu tenho certeza de que foi ele. Celina estranha e pergunta: Do que você está falando, Tiago? O rapaz se aproxima ainda mais e explica: Eu escutei uma conversa dele com a Leila e ele contou a verdade do que aconteceu naquela noite e confessou ter atirado na minha avó. Celina e Eugênio ficam em estado de choque e Tiago continua: Ele disse que quando entrou, viu um tiro na parede e a arma no chão. A minha avó disse para ele que foi a minha mãe que atirou e pediu para que o meu pai se livrasse daquela arma. Mas ele aproveitou daquela situação e, usando uma luva, ele atirou na minha avó. Celina arregala os olhos e diz: Mas agora tudo faz sentido. Por isso não tem as digitais dele na arma. Eugênio também comenta: O Marco Aurélio sabia que seria a dona Heleninha a levar toda a culpa. Por isso que ele anda tão tranquilo. Celina, furiosa, avisa: Nós temos que contar toda essa história para o delegado. E ele precisa saber que a minha sobrinha é inocente. Tiago a impede e fala: Não é assim tão fácil, tia Celina. Vai ser apenas a nossa palavra contra a do meu pai. Além do mais, as provas estão contra a minha mãe. Eugênio concorda e completa: O Tiago tem razão. Eu acho difícil o delegado
acreditar nessa história. Celina retruca. E o que eu faço? Fico aqui, de braços cruzados. Tiago responde. Não é nada disso. Mas nós temos que usar a cabeça e conseguir um modo de provar que a minha mãe é inocente e que foi o meu pai o culpado. Celina o encara e pergunta: e como nós vamos fazer uma coisa dessa? O Marco Aurélio é muito esperto. Ele não deve ter deixado nenhuma ponta solta. Eugênio concorda com a patroa e Tiago retruca. Bem, isso é verdade. Mas o meu pai também é muito vaidoso. Eu acho que sei como usar isso contra ele. Celina fica preocupada e questiona. Do que você está falando, Tiago? O que você está pensando em fazer? O rapaz responde: eu vou arrancar a confissão do meu pai e vou conseguir provar a inocência da minha mãe. Celina e Eugênio ficam surpresos com a determinação do rapaz. E ele então começa a contar todo o seu plano. E após escutar cada detalhe, Celina e Eugênio ficam de boca aberta. Celina, preocupada, comenta: eu não sei se isso é uma boa ideia. A tua mãe não iria gostar nada desse plano. Você vai se arriscar muito, Tiago. Eugênio concorda com a patroa, porém avisa: mas o Tiago tem razão. Essa é a única forma de provar a inocência da dona Heleninha. A milionária pensa bem antes de responder e fala: tudo bem, eu vou te ajudar. Ao escutar aquilo, Tiago diz: pois eu vou agora mesmo para casa e espero a senhora lá. E logo em seguida, ele sai. Já Celina, ao olhar para Eugênio, confessa: eu não estou gostando nada disso. Se o Marco Aurélio desconfiar que o Tiago está armando contra ele, eu tenho medo do que ele possa fazer. Eugênio a encara e responde: bem, eu sei que é perigoso, mas também é a única chance da dona Heleninha. Celina concorda e sai logo em seguida. Mais tarde, Marco Aurélio estará em sua casa junto de Leila, e Tiago, ao chegar, finge que nada estava acontecendo. O rapaz cumprimenta normalmente e em seguida vai direto para o seu quarto. E não demora para que Celina chegue no local e grita: eu já sei o que você fez, Marco Aurélio. Você armou contra a minha sobrinha, não é mesmo? O executivo encara a milionária e pergunta: do que você está falando? Por acaso ficou doida? Celina responde: não se faça de besta. O delegado foi até lá em casa e prendeu a Heleninha. Ele disse que encontrou as digitais dela na arma do crime. Arma essa que eu me lembro de ter deixado no apartamento da Aldete. Marco Aurélio, ao escutar aquilo, dá um sorriso, mas rapidamente disfarça e diz: e o que eu tenho a ver com toda essa história? Eu não tenho culpa da Heleninha ter feito o que fez. Celina retruca: acontece que foi você que entrou depois da Heleninha, e eu tenho certeza que você se aproveitou que tinha uma arma ali no local para atirar na Aldete. Não foi? Você deve ter usado uma luva. Só pode ser. Marco Aurélio não confessa, e Leila, que estava ali do lado, pede para Celina tentar se acalmar. Porém, a milionária responde: é claro que eu não vou me controlar. O Marco Aurélio
armou contra a minha sobrinha. E por causa dele, ela está presa. Lila pergunta: e como você tem tanta certeza que foi o Marco Aurélio? Você mesmo disse que a Heleninha chegou a atirar na Odete. Talvez ela estava tão bêbada que não sabe o que fez. Celina a encara e diz: a minha sobrinha podia estar furiosa, bêbada, mas ela nunca faria uma coisa dessa. E ela confessou ter atirado na parede, mas garantiu que quando saiu do quarto, a Odete ainda estava viva. E a pessoa que entrou logo em seguida foi você, Marco Aurélio. E o delegado disse que você afirmou ter encontrado a minha irmã já sem vida no local. Marco Aurélio confirma tudo e Celina avisa. Então isso significa que somente 2 pessoas podem ter atirado na minha irmã, você e a Heleninha. E eu tenho certeza que não foi a minha sobrinha. Marco Aurélio retruca: ah, então você está dizendo que a pessoa que está com as digitais na arma é inocente, e eu, que nem sequer peguei nessa coisa, sou o culpado. E quando a briga estava esquentando ainda mais, Tiago aparece e, sem que ninguém o veja, ele se aproxima, coloca o seu celular para gravar e o esconde. Logo em seguida, ele finge estar do lado do seu pai e manda a sua tia ir embora. Marco Aurélio fica orgulhoso do fato do seu filho o defender. Agradece e diz: a tua tia Celina só está confusa, mas ela já estava indo embora, não é mesmo? Celina segue o plano do Tiago e responde: eu não saio daqui, não antes que você confesse toda a verdade. Marco Aurélio fica furioso, porém Tiago o defende novamente e grita: saia daqui agora, tia Celina, senão eu vou chamar os seguranças. Celina finge estar magoada e diz: eu não esperava isso de você, Tiago. Ficar do lado do crápula do teu pai. Tiago responde: o meu pai foi a pessoa que me criou, ao contrário da bêbada da minha mãe. E após escutar aquilo, Celina sai do apartamento. Já Marco Aurélio agradece ao filho e diz: eu estou orgulhoso de você. Você me defendeu, e isso eu nunca vou esquecer. Tiago responde: o senhor é meu pai. É claro que eu vou sempre estar do teu lado. Marco Aurélio fica feliz e Tiago continua: mas eu gostaria que o senhor fosse sempre honesto comigo. Marco Aurélio o encara e fala: é claro, saiba que entre nós dois não existe nenhum segredo. Afinal de contas, somos pai e filho. Tiago se aproxima ainda mais e diz: se isso é verdade, então me diga, a minha tia estava falando a verdade? Marco Aurélio fica pensativa e Leila, que estava ali do lado, avisa: toma cuidado no que você vai falar, Marco Aurélio. Tiago se aproveita daquele momento e fala: então o senhor ainda não confia em mim. Confia na Leila, mas não no teu próprio filho. Marco Aurélio responde: não é nada disso, Tiago. O rapaz retruca: como não? Ao que parece, a Leila sabe exatamente o que aconteceu naquela noite. O executivo pensa um pouco e avisa: tem coisa que é melhor não saber, ainda mais você, que faz parte da família Reutemann. Tiago responde: bem, se é por isso,
Então não se preocupe, até porque eu nunca quis fazer parte dessa família. A minha mãe é uma bêbada que me abandonou. E a minha avó era uma mulher horrível que tentou comprar a minha namorada e ainda atentou contra a tua vida 2 vezes. Leila estranha e pergunta: "E como você sabe dessa história?" O rapaz responde: "Eu não sou nenhum idiota. Eu li em uma matéria que existia a suspeita que fosse a minha avó a mandante. E eu realmente acho que ela seria capaz. Além do mais, eu já ouvi o meu pai comentando isso com você." Marco Aurélio se aproxima ainda mais do filho e questiona: "Me diga uma coisa, Tiago. O que você faria se eu falasse que fui eu que atirei na tua avó?" Tiago, sem pensar 2 vezes, mente dizendo: "Eu não faria nada e ficaria do teu lado nessa história." Marco Aurélio fica feliz e confessa: "Bem, já que é assim, então eu quero que você saiba que tudo o que eu fiz foi para o teu bem, meu filho." O rapaz instiga ainda mais e pergunta: "Do que o senhor está falando? O senhor está dizendo que deu cabo da minha avó para o meu bem, é isso?" Marco Aurélio confirma e diz: "Aquela megera queria me colocar na cadeia. Além disso, ela tentou acabar comigo por 2 vezes." Tiago finge estar do lado do pai e fala: "Eu concordo com o senhor. Se não tivesse feito o que fez, a essa hora seria o senhor que estaria debaixo da terra. Além do mais, o teu plano foi perfeito. Usou a arma da Celina, que a minha mãe tinha acabado de pegar. Dessa forma, a culpa cai toda em cima das 2. Marco Aurélio se gaba: "Bem, essa parte foi apenas sorte. Eu tava com a minha escondida, mas quando eu vi aquela oportunidade, eu não podia deixar escapar." Tiago, naquele momento, percebe que tinha toda a confissão que precisava e diz: "Agora eu preciso me encontrar com a minha namorada. Mas não se preocupe, pai, que o teu segredo está seguro comigo." E após falar aquilo, ele sai. Já Leila, ao ficar a sós com o marido, ela pergunta: "Você acha que fez certo em confiar no Tiago? Você acha que ele vai manter o teu segredo?" Marco Aurélio, confiante, responde: "É claro que vai. Ele é meu filho. Ele sabe que o que eu fiz foi para o bem de todos." Mas o que o pilantra não sabia é que alguns minutos depois, Tiago chega na casa da Celina. O delegado Mauro e o detetive Alcides já estarão no local. E o rapaz, ao se aproximar, avisa: "Eu posso provar que a minha mãe é inocente e que o verdadeiro culpado é o meu pai." O delegado fica interessado e pergunta como. E Tiago, sem perder tempo, pega o seu celular e mostra a gravação para os 2. E após escutar toda a confissão de Marco Aurélio, o delegado vai em alta velocidade até o apartamento do executivo e diz: "O senhor está preso. Nós temos uma gravação do senhor confessando tudo o que fez para o teu filho." Ao perceber que tinha sido traído pelo Tiago, ele fica arrasado. Já Leila, sem ter o que fazer, ela vê o marido sendo levado algemado dentro de uma viatura. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Afonso estará enfrentando um outro problema. O rapaz descobre que o Leonardo não poderá ser o seu doador e fica completamente apavorado. Porém, o médico avisa: "Não se preocupe que eu tenho uma ideia.
E eu garanto que você vai vencer a tua doença, Afonso. Solange, que estará ao lado do marido, pergunta: como assim? Se o senhor acabou de falar que o Leonardo não poderá mais ser o doador. O médico responde: eu encontrei outras 2 pessoas que podem ser os doadores. Afonso fica feliz, mas ao mesmo tempo intrigado, e questiona: 2 pessoas? Mas quem são essas pessoas? O Dr. Fernando olha para Solange e diz: eu estou falando dos teus bebês. Nós podemos usar o cordão umbilical dos 2. Solange estranha e pergunta: mas o senhor disse que não eram o suficiente. O médico responde: acontece que antes eu pensava que era apenas um bebê, mas eu soube que são gêmeos. Sendo assim, a quantidade de medula óssea é o dobro do que eu pensava. Afonso fica feliz e o médico continua: eu já analisei os exames do Afonso e ele está muito bem apesar de tudo e vai conseguir resistir até os gêmeos nascerem. E após alguns meses, Solange entra em trabalho de parto e o médico utiliza o cordão umbilical das 2 crianças para retirar a medula óssea que o Afonso precisava. E após alguns dias, todos estarão em casa. E Afonso, ao ver Solange com os 2 bebês no braço, ele fica extremamente feliz. Agora deixe um coração se vocês querem ver o Afonso curado. E também me contem nos comentários de qual cidade vocês estão nos assistindo. E não se esqueçam de se inscreverem no canal e deixar o like para receber todos os dias os novos vídeos da novela Vale Tudo.